Estamos no ar com mais um episódio da série Como Elas Fazem na Capital, no Orla Podcast, o podcast oficial da revista Orla BSB, direto de Brasília, com conteúdos sempre nativos aqui da capital. Eu sou a Laís Cardoso, editora e colunista da revista Orla, também host desse podcast, que oferece um espaço de voz, presença e protagonismo feminino, dando visibilidade a mulheres que fazem a diferença em Brasília. E ao longo desse e dos próximos episódios, você vai conhecer histórias reais de mulheres incríveis que atuam nas mais diversas áreas, da cultura ao empreendedorismo, da política à inovação, da educação à comunicação. São mulheres que construíram e estão construindo as suas trajetórias com coragem, criatividade, muita resiliência e propósito. E o mais importante, elas topam contar como estão fazendo acontecer aqui na capital. E o Orla Podcast tem um oferecimento da AFL Personalizados, que oferece as nossas canecas personalizadas, também da MFA Advogadas, que é o escritório de advocacia fundado desde 2016 pelas sócias e advogadas Fernanda Maia, Natália Fonseca e Cecília Andrade. Juntas elas comandam um time que levam maior segurança jurídica para mais de 45 empresas por meio de estruturação de normas e muitos outros procedimentos jurídicos. Também tem a Mademoiselle Salão de Beleza. O espaço é um lugar que as mulheres na capital realçam a beleza e elevam a autoestima das mulheres. Inclusive, essa make maravilhosa que vocês estão acompanhando aqui comigo gravando esse podcast é da Renata. Obrigada, Renata. Vamos deixar na legenda desse podcast o Instagram de cada um dos nossos patrocinadores oficiais para vocês começarem a seguir e conhecerem um pouco mais desses exemplos de negócios femininos da capital. E no episódio de hoje, no programa de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante para brasilienses e brasileiros. Você está perdendo dinheiro com o INSS? Entenda como evitar isso. Com ela que é mãe, a nossa convidada, ela é mãe, ela é esposa, ela é cristã. É uma mulher bem determinada a realizar todos os seus objetivos, está revolucionando o direito previdenciário como advogada previdenciarista, é servidora pública, chegou em Brasília transferida do INSS, e ela vai contar um pouco sobre esse trajeto dela, e reside na capital há mais de uma década. Então, seja bem-vinda, Aline Leal Galindo. Muito obrigada, Laís. É uma honra para mim estar aqui compartilhando, né, um pouco dessa história e dessas estratégias de como não fazer a famosa doação lá para o INSS. Exatamente. E tenho certeza que todas as mulheres que estão ouvindo vão amar esse bate-papo, porque vocês vão ver como vocês vão conseguir gerenciar melhor as finanças de vocês, tendo ali uma assistência previdenciária, porque aqui a Aline ela vai dar dicas preciosíssimas para você que ainda não sabe como usar, né, e fazer usufruto do INSS da melhor forma. E então já deixa sua curtida, compartilha e comenta com dúvidas e o que mais você quiser comentar. Aline, faltou dizer alguma coisa importante sobre quem é a Aline Leal? Eu falei assim o essencial, eu sei que você é muito mais do que isso, mas o que faltou a gente falar sobre você? Ficou faltando alguma coisa? Não, é isso mesmo, sou cristã, sou esposa, mãe de 2 crianças maravilhosas, né? Servidora pública, atualmente eu sou servidora pública no Senado Federal e, paralelo a isso, eu sou advogada previdenciarista, já há um tempinho, aproveitando para utilizar toda essa expertise que a gente já possuía vinda dos cargos públicos, como você falou, eu já fui servidora do INSS e agora compartilhando com clientes, né, que precisam dessa orientação. Aquilo que eu já fazia de forma gratuita, agora eu estou tendo essa oportunidade de compartilhar serviços, né, para ajudar mais e mais brasileiros a entender como é que funciona esse mundo. E essa história é fantástica. E a sua trajetória, assim, que você está em Brasília, já tem um pouco mais de uma década, e você chegou nessa transferência a Brasília,
e tá até o seu momento atual. Eu sei que também você foi morar fora um período. A gente passou um tempinho no Canadá. Com a família toda. Com a família toda. Incrível. Passamos quase 3 anos lá. Chegamos recentemente, inclusive, relativamente recente. Final do ano passado. Foi ano passado, né? Finalzinho do ano passado. E como que você conciliou essas duas carreiras, assim, nesse momento que... Desde quando você foi para fora até agora, como que você está conseguindo conciliar? Porque isso aí tem muitas preciosidades nisso que você vai falar agora. Ter uma rede de apoio é essencial, né? E falando de rede de apoio, lá em casa sou eu e meu esposo. Então, somos nós, girando, né, os pratinhos para poder conciliar. Mas, assim, a ida ao Canadá foi um sonho, inclusive, do meu esposo, um sonho antigo dele. E veio no momento pós-pandemia, nessa época, estava num foco, estudando para ser juíza federal. Olha. Foco total para isso. Veio a pandemia que suspenderam ali os concursos, aí foi o tempo que ele aproveitou para, olha, é o momento de a gente conhecer, experimentar o país, porque eles tinham uma curiosidade, um desejo. Legal que você topou, né? Então vamos. Não foi tão assim automático. Teve que me convencer. Passou 2020 todo falando sobre isso. Em 2021, início de 2021, eu falei, tá certo, vamos lá. Vamos dar essa experiência para nossos filhos, para nós também, né? Melhorar o inglês, enfim, mas foi exatamente nesse ponto em que eu tive a ideia de abrir a consultoria previdenciária. Porque como servidora pública eu poderia tirar uma licença sem vencimentos, né, sem remuneração. Só que a gente sabe que viver em outro país é super desafiador, então não é algo automático. Cheguei, aliás, pode ser para qualquer atividade que a pessoa esteja disposta a fazer, né? Eu não estava disposta a fazer qualquer trabalho lá no outro país. Ponderou bastante o que eu posso fazer. Isso, então, existe uma fase de transição em que você vai conhecer o mercado de trabalho, né? Então, eu pensei, então... em algum momento... Das minhas habilidades, o que eu posso fazer para monetizar? Exatamente. Eu pensei, em algum momento eu vou ficar sem remuneração do meu cargo e eu preciso de uma renda extra, de algo funcionando para além do meu cargo público, né? E eu preciso começar agora, porque quando eu for para o Canadá, eu já tenho que estar com uma autoridade construída. Eu já tenho que estar com o negócio funcionando. E foi justamente isso, fui buscar o que eu sei fazer, né? Então, rememorando, veio o previdenciário. Eu lembrei que várias vezes, sempre que você lembrou, as pessoas... Bom, eu me formei em Direito. Trabalhei no INSS. No Senado, trabalhava com previdenciário também. No Senado do também. Servidor público. Olha. Que no INSS a gente trabalha com aposentadorias de profissionais em geral. E no Senado eu trabalhei com a aposentadoria de servidor público. Gente, nada por acaso. Então, e eu lembrei, olha, toda vez que alguém sabe que eu já trabalhei no INSS, as pessoas vêm me perguntar. Então, o que é melhor, como é que faz? Eu falei, gente, é isso aqui que eu vou fazer. Só que eu tinha uma resistência muito grande de ser aquele advogado previdenciarista tradicional, sabe, Laís? Quando você pensa em advogado previdenciarista, o que você pensa? Aposentadoria, pensão. O tipo de cliente? Idoso. É o que vem à mente, né? Então, e eu tinha, assim, idosos atrelados a um tipo de benefício, de requerer um benefício, né? Então, aposentadoria, ou pensão, ou benefício assistencial. E aí como eu trabalhei no INSS, eu vi como que é o ambiente, falei, eu não quero isso, assim. Tem uma parte que não está sendo explorada, não está sendo falada. Então, assim, outra coisa também que me desanimava muito em ir por esse lado é deixar os meus honorários nas mãos de uma concessão de um benefício. Então, não sei quando o INSS vai concluir, só que eu preciso ter previsibilidade de renda aqui na minha advocacia previdenciarista. Então, foi estudando sobre o assunto, sobre o que eu poderia oferecer de serviço nessa área, aproveitando os meus conhecimentos, foi que eu descobri esse serviço maravilhoso, que é o planejamento previdenciário, que é uma atividade consultiva. Então, os meus honorários estão na mão do cliente, não estão dependendo de benefícios, não estão dependendo de processos judiciais. A gente faz tudo isso, só que eu não conto com isso. Quando chega, é um plus, sabe, na nossa advocacia. E esse planejamento previdenciário foi o que brilhou meus olhos para desenvolver como serviço, como atividade, como negócio. E aí você identificou, bom, já sei de como eu vou explorar o meu conhecimento, as minhas habilidades monetariamente. E a partir daí, como que você passou
a buscar clientes, a começar mesmo um negócio novo, né? Sim, já existem vários advogados previdenciaristas no Brasil afora, fazendo planejamento previdenciário, mas até esse serviço eu fiquei um pouco incomodada ainda, porque basicamente se explorava o que se tinha no INSS, ou se eu sou servidor público, se o cliente é servidor público, o que se tinha no serviço público. Só explicando aqui que a gente tem regimes diferentes de previdência, certo? Quem é servidor público de cargo efetivo, aquele que passa no concurso, que ninguém tira ele do lugar, a menos que ele faça uma coisa muito grave. Então, geralmente, esse tipo de servidor, ele tem um regime próprio de previdência. Ele vai se aposentar por outro lugar que não o INSS, certo? E aí, o INSS, ele administra o que a gente chama de regime geral de previdência social, que é por exclusão. Se você não tem um regime próprio, ou não é militar, que também tem outro regime de previdência, você entra aqui. Tem outros regimes também, regimes de parlamentares, né? Se você não tem nenhum regime próprio de previdência, você entra no regime geral de previdência, que é o INSS que administra. Então, é a grande maioria da população. Então, mesmo conhecendo esse serviço, que já era interessante por ser uma advocacia consultiva, não depender dos honorários de processos nem de INSS, eu ainda estava um pouco inconformada, porque, por exemplo, olhando para o INSS, existe um número gigantesco de contribuintes, né, que faz essa contribuição de forma autônoma. Então, ou é uma pessoa que trabalha de forma autônoma, um profissional liberal, empresário, e faz essa contribuição, ou é aquela pessoa que não exerce nenhuma atividade remunerada e assim mesmo assim quer pagar, para ter uma cobertura previdenciária. Isso é muito comum. Essa pessoa que não paga, não exerce atividade remunerada e mesmo assim quer contribuir, ela é o contribuinte facultativo. Então, essas pessoas, esse público específico, que é gigantesco no Brasil. De facultativo? Não facultativo, mas de todo mundo que paga de forma autônoma. Ah, sim. Facultativos e contribuintes individuais, que a gente fala. Uhum. Essas pessoas que pagam o INSS de forma autônoma, diferentemente do empregado, que já vem descontado em folha, esse pessoal, ele tem a gestão das suas contribuições. Entendeu? Então, ele tem uma margem ali para contribuir entre o mínimo e o teto, certo? Só que essa decisão não tem que ser dele, né? Ele precisa de uma orientação profissional para identificar qual é o limite que compensa esse investimento no INSS, certo? Porque as pessoas, às vezes, tendem a pensar que se eu pago no teto, eu vou receber futuramente um benefício no teto. Isso não é verdade. Não é verdade. Então, me aproveitando também do pouco de conhecimento que eu tinha em investimentos privados, da minha própria experiência, né, enquanto Aline, eu pensei, não, vamos unir o útil ao agradável, porque o que a gente tem hoje no mercado, Laís, só para contextualizar o pessoal também, a gente tem um assessor de investimento que fala que não compensa de jeito nenhum o INSS, é uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, e eu concordo muito, muito com isso, quando a gente está falando do empregado, porque ele não tem nem gestão sobre o que ele vai descontar ou não. Recebeu o salário, antes dele receber, já vem descontado a contribuição previdenciária para o INSS. Então, existe o assessor de investimento que ele fala, olha, não compensa INSS, e existe o advogado previdenciarista, que ele só entende das regras de INSS. Normalmente, na grande maioria das vezes, ele não tem uma noção de investimentos. Então, eu estou recomendando ao meu cliente contribuir sobre R$3.000 no INSS. Será se o meu cliente, em vez de pagar INSS sobre R$3.000, ele investir esses R$3.000, será se ao final das contas o retorno que ele teria com investimentos privados não seria maior do que o acréscimo na aposentadoria dele? Se sim, não compensa pagar INSS. Não nesse valor. E aí que a gente foi desenvolvendo uma forma de planejamento previdenciário para a gente chegar nesse ponto ótimo de investimento no INSS, que é o que eu chamo de margem lucrativa do INSS. Então, descubra a margem lucrativa que você tem, e toda e qualquer pessoa tem, no INSS, que é o ponto até o qual compensa ela investir lá, e esse investimento vai ter um retorno maior do que se ela fizesse isso com investimentos privados. Né? Parece, assim, inacreditável, mas já sentei para conversar com vários assessores de investimentos. Ele fala, não, realmente, Aline, esse aqui a gente não consegue bater, não. Olha. Aí eu falei, eu sabia disso. Não, você achou, assim, o que geralmente eu ouço no mundo do empreendedorismo, você achou a
curva do foguete para ultrapassar aquele cálculo, né? Aquele no cálculo filme das... ali, aquele ângulo para entender, para pegar um pouco desse, e é desse isso, mercado. E é isso que enche os olhos dos meus clientes, entendeu? Não só de clientes, mas de advogados previdenciaristas que querem aprender essa metodologia com a gente também, né? Porque só se sabe, para advogados previdenciaristas, só se estuda a regra de INSS. Né? Os assessores de investimentos desconhecem total o INSS. Então, ficam aqueles dois extremos. E a gente está ali no meio do caminho, otimizando, buscando o melhor dos dois mundos, certo? E aí, quando em consultas previdenciárias, conversando com os clientes, eles falam, nossa, eu nunca vi ninguém falar assim, Aline. Foi por isso que eu fechei esse contrato, por isso que eu quis falar com você, porque eu queria saber o que era isso. Né? Porque é sempre aquela dubiedade. E realmente eu concordo que é muito complexo, né? As regras de aposentadoria. A gente teve uma reforma em 2019 e é tudo muito complexo, assim, para um leigo. Eu falo até para advogado, se não for da área de previdenciário, e estudando essas regras, né, se atualizando sobre isso, é complexo mesmo. Parece que o nosso legislador não ajuda muito na abordagem, né, do texto para ficar mais amigável. Então, precisa realmente de uma orientação profissional. Isso é indiscutível, né? A gente, às vezes, hoje a gente tem muita informação na internet, no Instagram, a gente é bombardeado com informações, né? Mas e aí são informações picadas, né? Exatamente. Assim, não está ali mostrando exatamente oportunidades, como você pode gerir melhor. E outra coisa também que eu acho que muita gente pode estar perguntando é: então eu não preciso necessariamente estar aposentado para fazer esse planejamento. Eu faço isso antes de estar aposentado, de requerer uma pensão. E o quanto antes, melhor. Laís, por quê? Por que essa antecedência é muito necessária? Porque quando eu estou falando de construção de aposentadoria, e quando eu falo isso, não se apegue a INSS nem a regime próprio de servidor. Construção de aposentadoria em sentido amplo. Ou seja, aquele valor que eu quero ter todo mês na minha conta, independentemente, quando eu cansar de trabalhar, independentemente do meu trabalho. Então, todo mundo almeja isso como aposentadoria, é ou não é? Quando eu falar, vou me aposentar, vou parar de trabalhar e vou ter aquele dinheiro, aquele valor que vai ser suficiente para me manter mensalmente, né? Independentemente do meu trabalho. Então, quando a gente fala disso, já saiba, e quem está nos vendo aqui, já saiba que nenhum regime oficial de previdência vai lhe dar esse valor que você imagina que vai ser suficiente para você se manter. Não se ilude e não se iluda, isso você sabe hoje, com antecedência absurda. Então, você tem, por exemplo, 30 anos e a expectativa de aposentadoria está em torno ali de 62, mulheres 65 homens, então você está com 32 anos ou 35 anos de antecedência, sabendo que o INSS, ou se você é servidor público, o seu regime próprio de previdência não vai garantir esse valor que você imagina, que você idealiza como suficiente para você se manter lá na velhice de forma a manter padrão de vida, né? Então, todo mundo já sabe disso. Só que, qual é a pergunta que precisa colocar nesse momento? De quanto vai ser essa não suficiência? Então, enquanto não vai ser suficiente? Então, por exemplo, se eu tenho um padrão de vida, eu imagino essa... E até um exercício, sabe, Laís, de você reflexivo, de você pensar como é que vai ser minha vida lá quando eu quiser parar de trabalhar. Sei que as pessoas estão se cuidando mais, né? Estão postergando essa inatividade mesmo, né? Mas em algum momento o corpo vai pedir. Isso vai acontecer, né? Mesmo que reduzir o ritmo, né? Então, é até um exercício de você pensar, como será que vai estar... Digamos que eu pense que eu quero parar de trabalhar aos 60 anos. Eu estou falando até 60 para desvincular mesmo de regras de INSS, de aposentadoria, de regime próprio. 60 anos. E aí eu penso, como será que vai estar minha vida aos 60 anos? Qual vai ser meu custo de vida? Então, obviamente que com 60 anos você provavelmente não vai ter, não é para ter, né? Se o planejamento financeiro estiver em dia, não é para ter, por exemplo, despesas com carro, talvez já tenha um carro quitado, talvez a casa esteja quitada ou não, né? Mas, enfim, pode ser que tenhamos outro estilo de vida, outro padrão de vida, certo? Agora, quanto que é que eu imagino que seja esse meu custo de vida lá aos 60 anos, quando eu imagino que vou parar de trabalhar?
Isso, um valor se X. não aumentar esse teto aí de idade, né? Você acredita que aumente, assim, olha, em futuro próximo? Futuro próximo, acho pouco provável, tá? Acho pouco, porque a gente teve uma reforma bem gigantesca em 2019 e o momento de mudar seria lá, né? O que a gente ainda tem no Brasil? A diferença de idades entre homens e mulheres, né? Sim. Idade mínima, 62 anos, numa regra geral, tá, gente? Existem outras regras que pode ser que antecipe essa idade, é possível, a depender do caso, do tempo de contribuição de cada pessoa, de outros requisitos envolvidos, certo? Mas o que a gente vê em outros países, por exemplo, tive experiência do Canadá e a gente estuda também em outros países, porque a nossa consultoria, inclusive, está preparada para atender brasileiro em qualquer lugar do mundo. No Canadá, a gente ainda assessora sobre a aposentadoria do Canadá, né? Sim. Ok, então, em outros lugares existe uma idade única, certo? Única tanto para homens e para mulheres. Aqui no Brasil ainda tem essa diferença. Então, pode ser que ao longo do caminho, até seguindo, né, o que se tem nos outros países, que tenha uma idade única, tanto para homem e para mulher. Sim. Certo? Mas eu acho difícil ser algo muito drástico. Então, sempre que se tem uma reforma muito profunda, sempre existe o que a gente chama de regra de transição, né? Que é uma progressividade nessa idade, se for o caso de idade, ou em tempo de contribuição, para que não prejudique para quem estava ali pertinho. Então, eu estou com 61 anos e 11 meses, chegou a reforma, entende? Agora vai ser 65, sendo que antes era 62, Sim. entende? Então, e sempre existe essa gradatividade. Mas só voltando lá naquele raciocínio, então, imagina que o seu padrão de vida, que você imaginou lá para esses 60 anos de idade, que você imagina querer parar de trabalhar, seja de R$10 mil. Um exemplo, tá? Não se apegue ao teto do INSS, ao que você imagina. Ok, R$10 mil. Eu já sei, e já tem que saber mesmo, que o seu regime de previdência não vai ser suficiente. Então, já sei que eu não vou conseguir chegar em R$10 mil no meu regime. Só com esse regime geral, né? Não é possível. Até porque acho que o teto é 3 mil. No teto hoje está 8.157 e alguma coisa, alguns centavos. Em qualquer regime oficial de previdência. Regime geral, que é o INSS que administra, regime próprio de previdência, que são dos servidores públicos. Servidor público que ganha 20 mil, 30 mil reais, juízes federais, amigos meus, inclusive do meu tempo lá de estava estudando para a magistratura, vão se aposentar com o teto do INSS, para você ter noção, entendeu? O regime oficial de previdência. Então, ele ganha, sei lá, deve ganhar 46 mil. O regime oficial de previdência dele vai pagar 8.157 se ele fosse se aposentar hoje. Então, você já sabe que não vai ser suficiente. Mas vamos voltar para aquele exemplo de 10 mil. Digamos que, ok, eu já sei que não é suficiente, mas enquanto que não é suficiente? Quanto que eu vou extrair do INSS? Aí as pessoas pensam no teto. Entende? Eu preciso de 10 mil, o teto vai ser 8 mil, então eu só preciso complementar em 2 mil. Mas não necessariamente. Eu sempre costumo falar que não existe aposentadoria no teto, na prática. Certo? Não existe. Então, quase ninguém chega nesse teto. Quase ninguém chega. Uau. Com a nova reforma, como é possível se passar de 100% da média, pode ser que a gente ainda consiga alguma pessoa que contribua mais de 35 anos mulher ou mais de 40 anos homem no INSS, pode ser que consiga uma aposentadoria até no teto, certo? Mas, na grande maioria das vezes, não. E se a gente tiver tempo, até explico por que não, né? Mas o fato é, toda e qualquer pessoa precisa entender até que ponto compensa esse investimento dela. Aliás, o que ela vai extrair lá do INSS. Então, eu estou na minha ideia de 10 mil. Se eu sei que eu vou extrair do INSS 3.500, eu preciso complementar. Se eu quiser manter aquele padrão de 10 mil que eu estou organizando na minha cabeça, eu preciso complementar ali em 6.500. Né? 6.500 mais 3.500, 10. Certo? 6.500. E aí que entra essa antecedência. O quanto antes eu souber de quanto eu preciso complementar no meu regime oficial de previdência, ou INSS ou serviço público, eu tenho tempo para fazer esse investimento render. Quem conhece minimamente sobre investimento sabe que quanto mais tempo eu tenho para fazer aquele meu dinheiro render, menor vai ser o meu esforço mensal de investir. Uma coisa é você construir, um exemplo, 1 milhão em 30 anos e construir 1 milhão em 10 anos. O esforço é absurdo em 10 anos. Até 30 já é grande, né? Imagina em 10 anos, entende? Então, essa antecedência do planejamento previdenciário, ela é crucial. Não é para mudar muita coisa no INSS, não. Pode ter uma margem de melhoria? Sim. Mas
o que é determinante nessa antecedência é a construção da sua complementação de aposentadoria com investimentos privados. É aí que pega. Esse aí é o E aí X da questão. você naquele momento lá que você falou, bom, eu vou para o Canadá, então Sim, já vamos ao Canadá, voltamos ao Canadá. Sim. Aí você pensou todo esse cálculo, toda essa metodologia. Falei, nossa, como que eu vou fazer? É igual aquele meme daquela atriz, né, que vai aparecer nos Sim, cálculos. aqueles cálculos. Nazaré, né? Nazaré. Olha, eu não sou nem noveleira, gente, mas eu lembro desse meme. Esse meme ficou muito famoso, né? Sim. Aí você pensou tudo isso que você acabou de falar e você falou, eu posso ganhar dinheiro com isso. Foi. Aí você foi. Na verdade, eu Canadá. tinha um preconceito. Na minha cabeça, o INSS só compensaria o salário mínimo. Eu já tinha isso como algo na minha cabeça pré-estabelecido. Fazendo o planejamento dos meus clientes, foi que eu descobri que não, é possível um pouquinho mais, não é aquilo que as pessoas, não é teto, não se iluda com teto, mas é possível que a gente tenha uma margem lucrativa que compense seu esforço financeiro no INSS e que essa margem lucrativa ganhe dos investimentos privados. Então, foi no meio do caminho que eu fui descobrindo, nossa, isso é muito interessante. Tem ouro aqui. E por que é interessante? Porque o INSS, a forma de cálculo do seu benefício está na lei. Sim. Não vai ser um negócio como investimentos privados, sujeito a oscilações, entendeu? Intempéries políticas econômicas do Brasil e do mundo, né? Que pode flutuar ali seu investimento. Não, Sim. é fixo, é certo, é algo ali. É equivalente a um investimento de renda fixa, um investimento conservador, entende? Mas isso foi esse uau, nossa, isso é fantástico, foi ao longo do caminho. Entendi. Entende? Mas eu queria me dar voz. Como advogada previdenciarista, eu queria falar, olha, nem sempre compensa esse esforço todo aqui. Só que meu preconceito era, para minha cabeça, é salário mínimo que compensa. O restante vai fazer investimentos privados. E não. Existe sim uma margem interessante. Boa, a depender de cada pessoa, a depender principalmente do valor de média de contribuições que a pessoa já tem no INSS. Certo? Mas mesmo que você não tenha contribuído, vou repetir, mesmo que você não tenha contribuído nunca para o INSS, existe uma margem lucrativa, a gente vai até falar dessa margem lucrativa ainda hoje, ainda nesse podcast. Mas voltando para o Canadá, né? Sim. Você foi a primeira pessoa que você fez todo esse planejamento. Deixa eu ver aqui no meu caso. Se eu fizer isso tudo aqui, aí eu vou ter isso. Ou, quem foram esses seus Eu não fui minha primeira cliente. Não fui minha Você teve uma demanda já de início, assim, eu quero saber disso. Sim. Já queria saber desse fato mesmo que você já pensou. É engraçado, né? Eu sou apaixonada por empreendedorismo, então é muito incrível mesmo. Eu acho fantástico. Então, é engraçado que, como eu te falei, foi no caminho, entendeu? Então, o meu discurso era, olha, a gente precisa avaliar se esse negócio compensa comparando com investimentos privados. Mas eu fui descobrindo fazendo o planejamento, entendeu? Então, eu falei, cara, eu já vendi isso aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para mostrar para o meu cliente de forma bem didática, para ele entender, olha, isso aqui até aqui não compensa, até aqui vai. Então, foi ao longo do caminho. Inclusive, minha primeira cliente foi uma servidora pública, né? Pelo fato de eu ser servidora pública também, e também isso é mais escasso no mercado de advogado, do direito previdenciário, de advogados previdenciaristas, terem pessoas que dominam também os regimes próprios de previdência. Então, porque imagina, se o INSS já é complexo do jeito que é, imagina, cada ente federativo, ele tem um regime próprio, com liberdade para desenvolver suas próprias regras. Aí você pensa, você tem que saber do INSS, do âmbito federal, de todos os estados. Então, tem muitos advogados que têm um pouquinho de resistência a acessar o servidor público, porque são regras diferentes. São regras totalmente diferentes, né? Então, se bem que com essa reforma de 2019, o âmbito federal ficou muito parecido com o INSS, né? Mas, pelo fato de eu ser servidora pública e de, no Senado Federal, eu ter trabalhado diretamente com a aposentadoria de servidor público e até a aposentadoria de parlamentar, né, que é outro regime também, eu tenho um público também muito grande de servidores públicos, né? Inclusive, a gente tem Gente, é tão fantástico que a gente tem uma estratégia na consultoria que não se limita só em servidores públicos de Brasília. Você não, atende, assim, não. Brasil e como Brasil, você falou, até servidores públicos federais, estaduais de todos os estados e municipais de todos os municípios que você imaginar. Entende? Então, é fantástico. E falando de servidor público, que a gente pensa, né? Como ele vai se aposentar lá naquele instituto, eu não tenho nada a ver com o INSS. E tem
existe uma estratégia maravilhosa, que é de o servidor público construir mais uma aposentadoria no INSS. Então, como servidor público, ele vai ter aposentadoria lá, no regime próprio de previdência dele. E aí, por fora, ele pode contribuir com uma contribuição bem específica, né? Tem que ser muito ajustado isso, para ele não desperdiçar dinheiro, né? Inclusive, tem um tipo de contribuinte que ele nem pode contribuir lá no INSS. Então, tem que ser com orientação mesmo. Sim. E essa construção de mais uma aposentadoria vai ser um acréscimo de renda para ele, lá na velhice, que assim, não pode ser ignorado, sabe? Eu não posso simplesmente desver, entendeu? Quando eu vejo a estratégia, eu não posso. Eu tenho que fazer, porque é muito barato de você construir essa segunda aposentadoria, comparando com o retorno financeiro. Estou falando em números, estou falando de investir cerca de R$30 mil e ter um lucro líquido de mais de R$400 mil no longo prazo. Então, é um negócio, assim, fantástico. É que 300%? Muito mais, muito né? mais. Nossa. Muito mais. Entende? Então, isso é fantástico. E, assim, a gente vai para o Canadá e volta, né? Mas, assim, pensando no Canadá, nesse momento... Porque, assim, essa questão do Canadá é interessante, porque, assim, você assim, precisou pensar sobre como você vai se manter fora. Isso. Porque muitos brasileiros que vão morar em outros países vão, assim, fazer serviços, sei lá, de faxina, disso, daquilo, outro, e você conseguiu se manter lá, né, fazendo essa consultoria. Foi o tempo que minha advocacia mais cresceu, Laís. Foi fantástico. E, assim, é impressionante porque... O que eu pensei? Estamos no mundo da internet. Vamos explorar o marketing digital, vamos explorar o empreendedorismo digital. Então, desde o início, eu faço questão de manter nesse formato. O meu escritório ele é digital. Minha equipe está espalhada pelo Brasil. A gente tem equipe. Eu comecei tudo sozinha, né? Obviamente, como todo empreendedor. Sim. Mas eu não tenho barreira de equipe, entendeu? Porque eu prezo um dos nossos princípios lá no nosso escritório é a liberdade geográfica. Então, assim como eu não quero estar presa a 4 paredes no escritório, ou a um prédio, enfim, eu também não quero isso para os meus colaboradores, entendeu? Então, eles têm liberdade. Eu confio no trabalho e o trabalho é maravilhosamente bem desempenhado por eles, entende? Então, tem advogados na minha equipe, tem assessores, tem tráfego, tem... Enfim, mas a gente preza por isso, sabe? Então, eu pensei, não, vamos explorar a advocacia, o empreendedorismo digital, porque eu estarei no Canadá em breve. Não preciso, não quero ter a massa. Antes de você ir para lá, você já tinha começado esse empreendedorismo? Porque eu pensei, eu preciso construir a autoridade logo, para já estar fazendo dinheiro quando eu for precisar lá no Canadá. Então, não dá para só pensar em começar quando cessar lá a remuneração do Senado, que é muito boa, por sinal. E você planejou assim, fazendo planilha mesmo, olha, eu tenho tanto tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter esse resultado, esse, para quando chegar lá nessa data X, eu tive uma margem, assim, de tempo, assim, para não ficar muito pressionado, né? Quando eu fui ao Canadá, eu ainda fui no regime de teletrabalho, certo? Então, eu tive uma folgazinha para fazer o negócio render. Mas, pode falar de números aqui? Eu falo, porque assim, quando eu comecei a falar, até no ambiente de mentoria, né, que a gente fala para outros advogados, quando eu comecei a falar os resultados que eu tive assim, em 6 meses de negócio, e assim, focando em planejamentos previdenciários, né, minha renda média extra estava de R$10 mil. Eu até cheguei a compartilhar um tempo com você. Para lembrar, a Aline, ela começou essa aventura digital com uma consultoria que a gente fez, né? Foi assim um start. Eu sou muito honrada pela sua história. Honro muito isso, que incrível. E eu, super grata, né? Porque foi lá que começou. Eu pensei, eu já gostava de Instagram, né? Eu falei, eu preciso entender como é que esse pessoal faz, como é que é esse negócio, como é que eu posso usar meu Instagram de forma profissional para divulgar meu trabalho, para mostrar que, a partir de agora, começou uma outra versão aqui de Aline. Aline digital. Aline advogada. Aline advogada no digital. E aí foi quando eu te contatei para a gente poder, para eu entender mais, né, sobre isso. E, assim, foi maravilhoso. Então, em 6 meses de negócio, eu estava fazendo R$10 mil extras, né, para além da minha remuneração. E pensando já em dólar canadense,
isso dá $2.500 canadenses, entende? Que é o que as pessoas conseguem nos empregos acessados, né? Claro, eu estou falando de atividades que eu estaria disposta a fazer. Então, seria no escritório, na parte administrativa, sendo uma assistente jurídica, que eles falam lá, né, de legal assistant, né? Se você for, que tem gente que vai daqui para fora, Estados Unidos e Canadá, para fazer tudo o que tiver disposto. Eu acompanhei a sua jornada lá, porque além de você trabalhar nesse negócio digital, você também foi para lá para estudar? Eu fui para estudar. Nossa. Gente, como foi desafiador. E não só para estudar, porque lá aqui a gente ainda tem uma facilidade de ter colaboradores em casa, né? Lá você faz tudo. É muito caro contratar o serviço de uma diarista, sabe? Aqui a gente tinha alguém direto todos os dias. Então, eu tive que conciliar. Aí foi assim, eu não vou saber explicar como é que eu consegui fazer isso, como que a gente conseguiu, né? Que meu esposo estava lá no meio. E ele é maravilhoso, ele ajuda muito em tudo, né? Então, quando eu lembro, eu falei, gente, eu não sei como eu consegui. Mas, assim, é bem aquilo de se perguntar o que é a prioridade no momento, entendeu? Sim. Então, fui lá fazer um college, que é uma faculdade, num curso de law clerk, que é o ajudante do advogado lá, né? Quem faz o trabalho, né, de verdade. E assim, é muito puxado. Eu até me assustei. Como que é muito demandante o college no Canadá. Eu lembro. Muitos stories. Você falando Sim. assim, nossa, gente, tô aqui, tendo que estudar. Exatamente. Então, assim, foi nessa época que eu falei, eu preciso de equipe. Entende? Porque eu poderia simplesmente... E aí vem a inteligência, né? Do empreendedorismo em si. Sim. Porque eu poderia simplesmente, não tá dando, eu vou fechar as portas, procurar uma coisa para fazer por aqui mesmo. Eu falei, não, eu entendo, eu estou enxergando o potencial desse negócio aqui. E se eu não estou ter braços para fazer, e como mãe, como esposa e como todo o resto, como servidora pública também... Lá naquele momento você estava como estudante. Não, e mesmo isolando o fator estudo, que já estava puxando muito. Como eu sempre tenho muitas coisas para fazer, eu falei, não, se eu quiser crescer o meu negócio, eu vou precisar de equipe. Então, foi aí que entrou. Já é uma assistente, uma assessora pessoal de agenda, de WhatsApp, para ficar no WhatsApp. E mais um advogado, já para me ajudar na produção. Então, a inteligência da produção, a metodologia, foi em si, eu a treinei, entende? E aí, ela faz a produção, certo? Com o nosso direcionamento. E o contato com o cliente é nosso. É meu. Sou a cara do negócio e a equipe nos bastidores fazendo acontecer. Perfeito. E aí você viu que os advogados começaram a ficar interessados. Nossa, o que é isso? Como assim? INSS, investimentos privados, INSS, não tem nada a ver. Instagram. INSS compensa? Influenciadora, advogada, como assim? Se bem que eles aceitam explorar... os advogados que vão para sua mentoria, eles sabem que tem que estar no digital. É uma premissa nossa. E se não sabe, a gente conscientiza que sim, né? Pelo potencial mesmo de você não ficar atrelado à sua cidade, à sua região, a indicações, né? Entendeu? É um lugar específico. Então, você pode estar lá no interior do interior do interior. Se você constrói autoridade nas redes, se você entrega resultados, se tem clientes satisfeitos, você vai estar... Não vai ter fronteiras para você, entende? E aí eu sou prova viva disso, porque estando em Brasília, mesmo antes de ir para o Canadá, a gente já tinha clientes de norte a sul do Brasil, entende? Literalmente. Então, eu tenho cliente do Acre, tive cliente do Acre, do Rio Grande do Sul, de Amapá, entende? De leste a oeste. Então, é fantástico. Aí, fui para o Canadá, isso que se provou ainda mais, né? Porque no Canadá, estando de lá, as pessoas continuavam me contratando. E em nenhum momento, esse fator Canadá era um empecilho de as pessoas fecharem contrato, né? Para ver como que é
a autoridade, como que é a confiança, Sim. a credibilidade, quando você consegue passar. É Porque a pessoa verdade. poderia ficar, Não sei, se mas isso é assim, certo, como não assim? sei, A pessoa tão é tão assim, longe. é tão longe, é tão complexo, como Aham, assim, algo tão específico. Isso, como é que essa pessoa vai me ajudar lá do Canadá, né? E eles, ao contrário, eles achavam o máximo, né? Ah, doutora, você está no Canadá, né? E tal. E essa época do Canadá foi também foi assim um ponto de inflexão bem interessante. Aham. Porque eu descobri um outro mundo. Você vê, né? Quando você tem essas experiências, não precisa nem ir para outro país. Só sair do seu quadradinho, você tem outra Outra visão, perspectiva. outra perspectiva, outra visão. E lá no Canadá, eu vi o quê? Brasileiros totalmente desprotegidos do ponto de vista previdenciário, Aham. sendo que eles poderiam manter a cobertura aqui, previdenciária aqui, mesmo estando no Canadá. Sim. Mesmo estando fora do país, é possível você manter essa cobertura previdenciária. Entende? Então, primeiro, vi pessoas que desconheciam das regras de lá, estavam assim, vivendo um dia após o outro, totalmente descobertos. Uhum. Né? E como tem muita gente em construção civil, de brasileiros que vão lá para fazer o que der, né? Uhum. Então, construção civil, limpeza. Tem muita gente, eu conheci vários advogados também que construíram também, revalidaram o diploma lá, né? Tiraram a licença lá no bar, que lá, a OAB de lá é o bar. Mas tem a grande maioria das pessoas que estão, dos brasileiros que estão lá, estão em empregos não dão, né? Assim, empregos muito manuais. Sim. Se uma coisa é muito manual, a possibilidade de eu ter algum risco ali, eu falo de incapacidade mesmo, é muito alta, certo? E essas pessoas não tinham nem conhecimento que poderiam continuar com essa cobertura previdenciária no Brasil por um custo ínfimo, entende? Então, o que é que eu fiz quando eu descobri isso? Mais um mercado para a nossa consultoria. Nossa, é uma mente muito empreendedora mesmo, né? Conversando com você dos bastidores, você disse que essa mente empreendedora veio de casa, né? Sim, sim. Não dá para negar. Você via, assim, eles vendo assim, nossa, tem Meus isso pais, aqui, eu preciso dar um jeito não, nisso, desde sempre criancinha. pensando como Meus melhorar pais, o negócio. Meus pais sempre foram comerciantes, certo? Então, desde que eu me entendo por gente que sempre tinha alguma loja e era loja de roupa, certo? Vestuário. Minha mãe sempre é vestuário, mas eu posso agregar com uma lembrancinha, com alguma outra coisinha para vender também, né? Junto, o pacote. Então, eles sempre tiveram uma loja física mesmo, sabe? Para vender e tal. Meu pai chegou a ter uma fábrica de roupa, fábrica de jeans. Uau. Com, eu acho que quase 50 funcionários nesse tempo. Nossa. Quando eu lembro disso, que a gente empreendendo no digital é muito tranquilo, né? É muito mais tranquilo do que você, Sim. sei lá, se expor àquela empresa tradicional. Sim. Então, quando eu lembro disso, meu Deus, meu pai teve 35, de 35 a 50. Eu lembro que era muita gente, né? Uma fábrica de jeans. Então, não era só comprar e revender, como foi no início. Ele produzia. E, assim, com vendas externas. Eu sou de Teresina, Piauí, né? Então, ele vendia para lojas em todo o Piauí e em todo o Maranhão. Nossa. Né? Lá do lado. E meu pai é muito bom de venda, viu? E meu pai é maravilhoso de venda. Com certeza influenciou nesse seu negócio. Sim, não, com certeza. Porque eu lembro que, desde pequenininha, eu queria vender alguma coisa, né? E eu vejo isso nos meus filhos hoje. Isso é fantástico. É fantástico, eu acho fantástico. Sangue, né? E meus filhos ficam assim, eles se empolgam com o negócio que a mamãe tem, sabe? E eles ficam encantados, assim, sempre que tem resultado bom, a gente vai lá e compartilha, né? E eles ficam encantados, falam, ai, mamãe, eu queria também começar um negócio, como é que eu posso fazer? Eu falei, calma, que agora é o momento de estudar. E você sendo mãe de 2 crianças que já tá nessa fase mais, assim, eles têm o quê? 12, 10? Caleb tem 11, quase 12. Quase 12. E a Araça vai fazer 10 agora em junho. Vai fazer 10. Eles estão numa fase, assim, celular.
Aí eles veem a mãe deles super no Instagram, fazendo conteúdo. Como que você controla, assim? Eles usam o celular de uma forma para produzir, ou você faz um controle? Como que você faz? Aquele meme que a gente está vendo aí no Instagram, de você estar com o celular e com a plaquinha assim, ó, estou trabalhando, não estou perdendo. É assim o tempo inteiro que eu tenho que estar esclarecendo. Olha, mamãe está no celular, mas a mamãe está conversando com o cliente, mamãe está mandando uma proposta, mamãe está postando um vídeo, editando um vídeo. À toa no Instagram. E assim, o celular para a mamãe é a resolução de várias coisas. Então, o financeiro está ali dentro, tudo está ali dentro, né? A organização da agenda está ali dentro. Então, para vocês, celular significa basicamente joguinho. Então, não é. Tem sim o controle. Tem que ter, né? Tem que ter. E expô-los à leitura, a coisas mais não telas. Sim. Né? A gente já sabe dos danos que as telas têm, né? E meu esposo costuma usar a expressão que é um emborrecimento. É o brain rot, né? Diz que é o novo termo da Oxford. Exatamente. Que, salvo engano, vem sendo traduzido como emborrecimento do cérebro, diz que esse termo é de 1950, nem é de agora. Olha só. Pra você ver, né? Imagina se eles vissem se quem criou visse como é que tá hoje, né? Não é. Então, assim, até a produção mesmo de uma dopamina mais saudável, né? Assim, vamos correr, vamos descer. A gente mora em condomínio, então vamos descer, vamos se expor ao sol. Meu esposo mesmo, ele ama parque, assim, natureza. Então, ele não consegue ficar em casa. Ele te apoia bastante, né? Porque, assim, trabalhar no digital não é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível. E aí você tem várias funções, mãe, esposa, empreendedora, servidora, várias coisas. Tem que atividade em igreja. Meu esposo é pastor, pra você ter noção. Então, a gente tem a gente tem uma atividade na igreja bem, assim... Aqui está até recomeçando, né? Que a gente voltou recentemente, mas no Canadá estava bem tenso, que a gente estava ajudando uma igreja lá também. Maravilhoso. Então, assim, para até que outras advogadas que estejam assistindo a gente se identifiquem, esse apoio não foi 100% no início, sabe? E para você ver como é construído, mostrando o resultado, sabe? Então, assim, até para mostrar que se você tem a visão do negócio, é você, entendeu? Independentemente de quem esteja te apoiando ou não, isso aí, com o tempo, não é obrigação das pessoas que estão ao seu redor lhe apoiar. Sabe? Eu sempre tive isso muito claro na minha mente. Então, eu tive a visão do negócio, sou eu que vou trabalhar. Não é meu esposo que vai trabalhar. Até hoje ele não trabalha comigo. Entende? Então, o que eu preciso dele? Nem a compreensão eu precisaria. Eu preciso apenas respeite o meu trabalho. Entende? No sentido de, se eu sou servidora pública, certo? Qualquer lugar, se eu trabalho, eu tenho horários para trabalhar, né? Esse trabalho me demanda isso, isso, isso. E no trabalho tradicional, os cônjuges não entendem esse espaço, entende? Então, foi deixar bem claro, olha, esse aqui é o espaço que eu preciso. Você parou e conversou com ele, deixou claro essas nos momentos que vinham, que potencialmente poderia vir alguma ranhura, aí eu falei, esse aqui é o espaço do trabalho. Claro que, se a gente não tem de primeira mão um apoio, enquanto que eu conheço pessoas que meu irmão mesmo... A minha cunhada, ela é super influencer, né? Eles estão em São Paulo agora. E meu irmão, ele a apoiou incondicionalmente, assim, desde o início, entende? Então, ele que filma, ele que não sei o quê, sabe? Meu esposo não tem também essa habilidade de filmar como videomaker, mas se você não tem esse apoio incondicional no início, assim, da sua jornada empreendedora, eu digo que você vai ser demandado de você uma sabedoria, sabe? Divina, mas no sentido de você não pode dar causa a alguma reclamação acerca do seu trabalho. Então, o momento de eu trabalhar não poderia, por exemplo, prejudicar o momento em família, o momento que a gente já teria organizado para sair ou para um lazer, entendeu? Então, se eu tivesse um apoio condicional, por exemplo, eu ouviria,
Meu amor, fique tranquilo, fique até mais... Como eu ouço hoje, né? Hoje tá uma benção, hoje tá maravilhoso. Amor, fique um pouquinho mais tarde, que eu sei que não sei o quê. Pode esticar, eu fico aqui com as crianças, né? Conversar. Em outro momento, não. Olha, se isso está acontecendo é porque tá prejudicando a família. Então, se tá prejudicando a família, isso não tá sendo bom. Sabe? Então, a sabedoria... Então, teve um momento bem... de transição ali. E eu compreendo, porque nem todo mundo, Laís, tem essa mentalidade empreendedora. Verdade. Aliás, às vezes até tem. Como meu esposo, meu esposo, ele é muito empreendedor, assim, de ideias, ele é super visionário. Ele tem umas conexões que você fica, meu Deus, como que a pessoa pensou num negócio desse, sabe? Mas, mesmo com a mentalidade empreendedora, nem todo mundo está disposto a empreender. É verdade. Sabe? E ele também é servidor público, então tem sempre uma zona de conforto ali que... Por que eu vou empreender, né? Por quê? Se tá bom aqui, se tá quentinho aqui, né? Então, ou então, vou empreender mais em outras áreas, como, por exemplo, na área... espiritual. Mesmo, né? É fantástico. Meu esposo, gente, a gente foi para o Canadá, para Toronto inicialmente, certo? Ele organizou uma cantata de Páscoa, do nada. Ele fez um negócio gigantesco, que eu fiquei, meu Deus do céu. Uau, sabe? E todo mundo fica com essa mesma expressão, uau, como é que ele consegue? Então, é o espaço de empreendedorismo dele, né? Então, essa empatia, essa compreensão de quem está... Às vezes não é esposa, às vezes você não é nem casada, né? Mas tem uma mãe, um pai, um irmão que não compreende, entende? Dê tempo ao tempo, né? Que as coisas vão desenrolando. E é importante você ter a consistência. Você não está falando que tem visão lá no negócio. Com sabedoria. Acho que você entregou uma chave aqui, né? Uma consistência com sabedoria para porque saber... senão fica muito pesado o caminho, sabe? E aí realmente não compensa, entendeu? Verdade. Tem que ser leve. E aí isso eu prezo demais, sabe, Laís? Tem que ser leve. A gente trabalha muito, mas a gente, ao final do dia, a gente está feliz. A gente não está, sabe, sentindo pesado. Entende? Entendi. Seguir isso, porque é colocar propósito naquilo que você faz, né? Sim. Então, e o propósito maior, a meu ver, de todo o trabalho é trazer qualidade de vida para a sua família. Sim. Com certeza. Trazendo o lado pessoal, claro, tem um propósito para transformar a vida do seu cliente, obviamente. Mas, em última análise, o resultado daquilo vai te melhorar como pessoa, e a qualidade de vida da sua família, entendeu? Sua família e de outras famílias, exatamente. Né? Que você acaba impactando também. Exatamente. Entende? Então, se a gente não tem essa sabedoria... E eu tô falando aqui depois de um processo, tá? Então, claro. não me veja como, nossa, que deusa, não. Gente, é um processo. Você falou sobre isso na sua mentoria também, lá para os advogados? São só advogados que podem atuar nessa área? Ou tem outros previdenciarista... É o seguinte, enfim, tem a consultoria em si, que é o serviço do planejamento previdenciário, ele não é restrito de advogado, tá? Até o atuar perante o INSS também não é restrito a advogado, com OAB e tudo, como a gente gosta de brincar, né? Tem cliente que fala, você é advogado com OAB e tudo, sendo que precisa ter OAB. Então, para esse tipo de serviço, não precisa ser advogado, certo? Para atuar perante a justiça aqui, sim, precisa ser advogado. Então, a gente, bacharéis, obviamente, que alguém que tem um conhecimento em direito, né, vai ser melhor para ele desenvolver o negócio, né? Então, normalmente, bacharéis em direito já podem desenvolver esse serviço de planejamento previdenciário, né? E hoje a gente tem observado até uma ampliação disso. Então, a gente vê contadores também indo por essa área. Claro que cada... profissional tem sua área, né, de análise, entendeu? Então, quando a gente fala de empresa, os contadores entram muito nessa parte previdenciária com os conhecimentos contábeis. E aí entram alguns conhecimentos jurídicos que acaba tendo um conflitozinho que, por ser contador, eles conhecem, entendeu? Então, o ideal eu ouço do meu contador, no caso falando para empresários, ouço do meu contador aquilo que é contábil e ouço do advogado previdenciarista aquilo que é previdenciário, certo? E aí a gente tem um consenso ali. Eu sempre falo para os meus clientes que são empresários... Aí na mentoria você ensina eles a fazerem o planejamento previdenciário? Na verdade, a mentoria Luminaire, ela foi uma mentoria pensada para desenvolver o negócio do advogado previdenciarista. Utilizando o planejamento previdenciário, sim, mas não se restringindo a ele. Então, a gente tem
essa expertise, esse diferencial fantástico que eu desconheço, outro advogado que trabalha assim, para além da nossa equipe, para além dos nossos mentorados que já aprenderam com a gente. Claro que o Brasil é gigantesco, pode ser que tenha alguém fazendo igual, né? Como aquelas invenções, né? Que, paralelamente, um na Europa, um nos Estados Unidos inventaram a mesma coisa. Sim. Então, pode ser que, obviamente, pode ser que alguém já esteja fazendo isso. Mas eu desconheço no Brasil. Então, essa metodologia de comparar o esforço financeiro que o cliente está disposto a fazer no INSS com investimentos privados para a gente descobrir a margem lucrativa dele no INSS e assim bater o martelo, é por esse caminho que você vai, eu desconheço alguém que faça como a gente. Alguém que faça, não é nem como a gente, é alguém que faça isso, certo? Então, na mentoria a gente passa esse conhecimento, mas ela é a estruturação de todo o seu negócio como advocacia. Sim. Porque a gente também tem um drama, eu diria, né, no mundo dos advogados, que é ele achar que o fato de sair da faculdade, certo, com o conhecimento jurídico dele, vai fazer ganhar dinheiro. E não é um conhecimento técnico. É o meio, é a ferramenta para ele fazer dinheiro. Sim. Entende? Então, aquele conhecimento, sem todas as habilidades que o empreendedor precisa ter, ele não vai fazer dinheiro. Entende? Ou vai ficar muito limitado, certo? Então, o advogado, inclusive, é até meio contraditório, mas o advogado bem-sucedido, ele pouco advoga. Exatamente. E é assim também para outras áreas, né? De negócios. Entende? Então, por exemplo, tem vários exemplos, inclusive, no Instagram. A Luísa, do Magazine Luiza, ela não está lá no balcão vendendo. E ela fez negócio em milhões com varejo. Sim. Ela não faz o varejo em si, entendeu? Ela está lá na gestão, ela está administrando, ela tem a visão de negócio. Entendeu? Então, a gente passa isso para os advogados previdenciaristas e a gente tem uma estruturação para eles tanto começarem, para fazerem renda, como eu fiz sozinha, entendeu? Agora, se quiserem escalar, a gente também tem um outro momento para esse outro advogado que já está fazendo dinheiro, mas está com aquela... Chegou ali naquele patamar, naquele platô, que eu não consigo passar, eu quero saber o que eu estou errando. E aí, para avançar, para escalar. Então, a gente... Tem todo esse acompanhamento. Isso. Então, tanto para quem está começando agora, quanto para quem quer fazer ali seus 10 mil, até seus 10 mil por mês, e para quem já está fazendo ali seus 10 mil para poder escalar. E aí, o céu é o limite. Perfeito. E aí vai ter uma imersão agora que é para entrar nessa mentoria? Não. A imersão que a gente está fazendo é uma imersão exclusiva para empresários e profissionais liberais. Ela é exclusiva para você que é empresário e contribuinte individual e profissional liberal como um todo, certo? Empresários e profissionais liberais em geral, para você entender de uma vez por todas qual é a sua margem lucrativa no INSS. Então, a gente vai conversar sobre regras de INSS, qual é o seu cenário de aposentadoria no INSS, porque o seu cenário vai determinar o limite ali da sua contribuição. Então, para a gente entender se compensa ou não continuar contribuindo no INSS e até que ponto essa contribuição pode ir, a gente precisa entender o cenário de aposentadoria. Então, vai ser uma imersão para ele entender como que ele está no INSS, certo? Para entender se existe alguma pendência de acerto no extrato dele, de contribuições, tá? Porque por mais que ele seja empresário hoje e dono de negócio próprio, algumas vezes ele já foi empregado, né? Então, já existe ali um histórico de contribuições, né? Ele vai entender como é que está a média de contribuições dele. A partir dali, a gente vai explicar o cenário de aposentadoria e mostrar para ele como que ele pode olhar para o INSS como uma estratégia de construção de aposentadoria, contribuindo apenas até o limite que compensa, né? Aquele investimento, que é o que a gente chama de margem lucrativa. E já mostrando também esse comparativo que você fala que é o seu diferencial entre o investimento privado. A gente vai mostrar para eles como que eles... Por que eles não podem se restringir apenas a INSS. Esse olhar de não se restringir apenas a INSS. O olhar de eu preciso construir minha aposentadoria como um todo, com investimentos privados, né? Olhando também para o INSS, mas no INSS, especificamente, eu preciso saber até o limite que compensa. Porque se passa disso, aí entra no que eu chamo de doação para o INSS. Eu brinco muito com essa expressão lá no meu Instagram, que existe um monte de gente fazendo doação para o INSS, ou pagando menos do que deveria, né? Do que seria recomendado para ela. E aí, se ela paga menos do que ela deveria pagar, ao longo do tempo, ela está pagando para diminuir o valor da aposentadoria dela. Olha que louco, né?
A gente tem até um mito achando que quanto mais tempo de contribuição eu tiver, melhor vai ser minha aposentadoria. Uhum. Isso é um mito, porque não é necessariamente só mais tempo vai aumentar minha aposentadoria. Depende de quanto que eu estiver pagando nesse tempo que eu estou pagando. Sim. Entende? Então, às vezes, e diversas vezes, é muito comum isso. A pessoa está pagando para diminuir o valor da aposentadoria. Totalmente contrassenso, né? E sendo sujeito até a fraudes do INSS. Né? Isso aí exatamente. Esse já é no momento posterior, né? Já é do aposentado. Posterior. Então, aqui, quem achou que a gente ia falar sobre fraude do INSS, na verdade, a gente quis apresentar aqui para vocês uma oportunidade mesmo, né? Para quando chegar nesse momento de aposentadoria, caso eventualmente precisar de uma pensão, já conseguir ter todo um terreno ali já pensado. Você vai saber o que vai esperar, entende? Sim. Você vai saber exatamente, e com planejamento previdenciário, o cliente ele vai para o INSS sabendo exatamente o que o INSS tem que dar para ele. Então, se tem alguma divergência nisso, ele já sabe que está errado. Exato. E aí a gente vai buscar o erro para procurar uma revisão, para buscar reparação. Exato. Entende? Mas quem caiu nessa fraude do INSS, a gente está aqui com uma especialista, advogada previdenciarista, e, claro, ganhou uma repercussão nacional e tem muita gente que está passando por uma situação mais complicada mesmo. E os noticiários, eles têm apontado que apenas 1,7 milhão de aposentados entraram com pedido de reembolso. E a gente sabe que esse número é muito maior. O que você diria para essas pessoas que estão passando por essa situação? O que elas precisam fazer? O que elas precisam ficar atentas, já que não houve esse pensamento prévio, né? Sim, de como se resguardar. Sim. A primeira coisa que eu sempre falo, antes de se aposentar, você tem que estar atento ao seu extrato de contribuições. Depois de aposentado, é igual ao seu contra-cheque. Entendeu? Você tem que olhar todos os meses, que lá no meu INSS chama histórico de créditos, ou histórico de pagamento, extrato de pagamento. Você pode buscar, qualquer desses nomes você acha lá. Então, todo mês, você tem que olhar lá o seu contra-cheque para saber quais são as rubricas, quais são as descrições que tem lá. Então, se está vindo um desconto que você não reconhece, que você acha estranho, no mínimo acha estranho, e aquilo diminui o valor do seu benefício, está diminuindo o dinheiro do seu bolso. Você está doando. Exatamente, né? Então, assim, se você viu algo estranho, você já tem que se manifestar, né? Imediatamente. Então, para o INSS, eu preciso buscar um advogado previdenciarista. Essa fraude, especificamente, foi algo muito difícil de você fugir. Tanto que o nome foi fraude mesmo. Foi o nome já diz tudo. É algo feito para te enganar. Fraude é isso. Então, foi muito difícil de você fugir dela, porque foi pensado, arquitetado para prejudicar mesmo beneficiários do INSS. E explico por quê. Porque os descontos eram pequenos, certo? Então, descontava R$25, R$45, um valor que, a depender do valor da aposentadoria da pessoa, ela até acha que é normal. E mesmo que estranhe, olha só, então, digamos que uma pessoa atenta, que olha lá para o extrato de pagamento dela. Isso aqui está descontando, está errado. Vou lá no INSS e peço para acessar, porque eu não autorizei, não pedi esse desconto. E os descontos, esclarecendo, eram em associações. Era como se eu tivesse... Existe uma associação aqui, e aí eu me interessei por essa associação, vou me associar, né? E aí essa associação tem uma mensalidade e todo mês eu desconto lá. E essa mensalidade é descontada no meu benefício. Isso normalmente existe, é comum, é legal? Onde é que está a fraude nisso? Eu não autorizei em nenhum momento. Essa associação, eu nunca me associei a esta associação. Essa aí foi a fraude. Então, de alguma forma, essas associações tiveram acesso à folha de pagamento desses beneficiários para descontar. Entendeu? Então, essa foi a fraude, certo? Então, por que foi arquitetado para realmente causar o prejuízo que causou? Porque os descontos eram pequenos, tá? Então, quando a pessoa, mesmo aquele atento lá ao extrato de pagamento, visse, tá estranho, R$30, R$20 está descontando aqui, eu não autorizei, vou lá no INSS acesso. Só que, ok, dali para frente não iria mais descontar, mas descontou, digamos, 3 meses, até que o INSS concluísse, descontou 3 meses. 3 meses de R$20, R$60. Quem vai na justiça pedir o reembolso de R$60? Aí, não compensa. R$60 multiplicado pela por tantos milhões de beneficiários, pessoas. Entendeu? Então,
no individual, para a pessoa não compensaria que ela Recorrer pedisse... o custo-benefício é ínfimo, entendeu? Então, não compensaria ela seguir para pedir... O INSS não reembolsava na época. Então, essa medida do governo eu achei fantástica, de ela, de antemão, utilizando o poder de autotutela que a administração pública tem, de falar, olha, eu vi que isso aqui está errado, e assim como houve uma facilitação da associação vir descontar na folha de pagamento, eu vou facilitar reembolsando aqui. E depois eu me viro com a associação. Aliás, a associação se vê comigo, INSS, se o beneficiário diz que ele não autorizou. Então, o que a pessoa que identificou... Primeiro que o governo, no meu INSS, que é o sistema onde você consegue ver seu benefício, os extratos de contribuições, para quem houve desconto, o governo já teve um alertazinho. Geralmente é sininho, né? Que tem um campinho de mensagens. Já houve essa informação. Dia 13 de junho, teve um comunicado. Então, se você foi alvo de desconto, vai estar lá nesse comunicado. Esteve, né? Foi identificado os descontos no seu benefício. Ok, houve desconto? Aí, hoje existe uma ferramenta que foi, eu chamo essa medida do governo, no próprio meu INSS, para você solicitar, para você questionar esse desconto. Aí você vai falar, não autorizei. Aí, a partir do momento ali, vai cessar aquele desconto, certo? Aí tem todo um contraditório, né? Em ampla defesa para a associação também. Aí a associação vai ser contatada para provar se realmente houve aquela associação, um contrato, alguma coisa, né? Da pessoa, comprovante daquela associação do beneficiário. Se não, aí a associação tem que reembolsar o beneficiário no benefício. Então, essa história de ser tudo no benefício, ser tudo resolvido administrativamente, sem precisar ir à via judicial, isso facilita demais. Verdade. Porque, como eu falei, os valores não compensam a ação judicial. Sim. Nenhum advogado vai querer pegar uma ação que o valor da causa é R$60. Entende? Fora o desgaste de tudo. Entende? Então, foi arquitetada para ganhar no grosso. Entende? Para as associações lucrarem no montante de beneficiários. Mas para o individual não compensaria ir atrás disso. Perfeito esse esclarecimento. Acho que você foi muito no ponto ali do que a gente precisa comunicar mesmo para que cada vez mais a população fique atenta do que é necessário prestar atenção. E para a gente chegar ao momento final, então, você que, né, furou a bolha no direito previdenciário, para quem que você indica, então, esse planejamento previdenciário? Olha, o planejamento previdenciário, ele é indicado para toda e qualquer pessoa que deseja construir uma aposentadoria verdadeiramente suficiente para você no futuro. Quando eu falo disso, ele não está se limitando ao INSS, ao seu regime próprio, se você é servidor público. Ele te amplia horizontes para você entender quanto que você vai extrair lá do seu regime oficial de previdência, INSS, o serviço público, e vai fazer você entender o quanto que você precisa complementar. Como eu estava falando antes, se eu tenho uma ideia de aposentadoria que vai ser suficiente para me manter na velhice de R$10.000, eu preciso saber quanto que eu vou extrair do INSS para saber quanto que eu vou complementar. E quanto antes você tem essa noção, essa clareza, isso vai te dar uma redução do seu esforço financeiro para construir essa complementação com investimentos privados, com aluguéis, enfim, um pé de meia para complementar o que você vai ter no INSS. Então, essa antecedência, ela é fundamental. Agora, o público que mais consegue se beneficiar desse planejamento, inclusive no INSS, são empresários e profissionais liberais. Toda e qualquer pessoa que paga o INSS de forma autônoma. Então, aqueles que não são empregados. Os empregados já vêm descontados, então não tem muita margem ali para ele fazer a gestão das contribuições. Mas empresários e profissionais liberais é o público mais beneficiado, eu diria, com o planejamento previdenciário. Perfeito. Ficou faltando falar mais algo sobre o seu trabalho, sobre essa... Eu acho incrível isso que você está fazendo, né? Ficou faltando a gente falar mais alguma coisa? Olha, eu acho que é importante sempre falar que... Eu sei que a gente fala muito de INSS e vincular a aposentadoria, né? Mas é muito relevante as pessoas saberem que INSS não é só aposentadoria. Então, não é algo que você vai se beneficiar só lá no futuro. A gente não conhece o nosso futuro. Então, estamos todos bem saudáveis e permaneceremos assim, em nome de Jesus. Mas a gente está exposto a riscos sociais, certo? Então,
pode haver uma incapacidade, pode haver um falecimento no meio do caminho. Existem beneficiários previdenciários seus, dos seus filhos, até 21 anos, esposo. Então, quando eu começo a contribuir para o INSS, eu estou acessando uma cobertura previdenciária oficial. Que você pode fazer isso sozinho, certo? Como? Para a aposentadoria eu estou construindo com investimentos. Para um falecimento eu tenho um seguro de vida, que cobre também em caso de acidentes. Eu posso fazer isso sozinho. Só que o que o INSS consegue te pagar, ainda que seja o salário mínimo, no futuro, ou numa necessidade, o custo para você acessar essa cobertura previdenciária oficial, ele é muito barata, quando você compara com o que você poderia construir de forma individual. Entende? Então, não compensa você abrir mão disso. Construa também sozinho, para complementar, né, para te dar uma folga, mas é possível você, não dá para ignorar, é muito barato você construir essa cobertura previdenciária, se manter coberto. E, quando eu falo que é barato, eu já vou desmistificando algo que as pessoas têm em mente, que eu preciso pagar o INSS todos os meses para me manter protegido. Isso não é verdade. Então, nisso a gente começa a entender por que existe uma estratégia, uma margem de estratégia de construção muito boa, porque eu sei que, sabendo que eu não preciso pagar todos os meses, para manter essa cobertura previdenciária, eu consigo espaçar essas contribuições, certo? E aí, eu espaçando, já fica muito mais leve essa contribuição minha, sabe? Esse esforço financeiro meu lá no INSS. As pessoas podem saber mais disso na imersão. O nome da imersão vai ser Imersão Pare de Fazer Doação para o INSS. Porque nessa imersão você vai entender se você hoje está fazendo doação para o INSS, como, de que forma? Ou pagando menos do que precisaria, ou pagando mais do que precisaria. Então, a gente vai ter uma noção para identificar se você está ou não fazendo doação para o INSS e o que fazer. Lá a gente vai discutir nessa imersão o que você pode fazer para sair desse rol de doadores para o INSS. Perfeito. Então, chegando aqui à parte final, que eu amei esse papo, a gente ficaria aqui longas horas. Um bate-papo rápido com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Uma mulher que te inspira. Ai, gente. Ai, a minha pastora. A minha pastora me inspira muito. Maravilhoso. O que você diria para a jovem Aline em Teresina? Você vai conquistar tanta coisa. Advogar ou ensinar? Ai, os dois. É possível os dois? É possível. É possível. Mentoria ou concurso público? Mentoria. Brasília em uma palavra. Organização. O que você mais gosta em Brasília? Essa previsibilidade, sério. Eu amo essa previsibilidade em Brasília, sabe? Eu sei onde está cada coisa, com números e letras. Eu amo isso. Uma conquista feminina que você quer ver ainda nessa geração? Em geral, assim? Em geral. O autoconhecimento. Acho que as mulheres precisam se conhecer mais, sabe? Entender o potencial que elas têm, sabe? Sim, né? sim. Concordo. Uma mensagem para a Aline do futuro. Ai, gente. Para a Aline do futuro, eu diria... Estamos construindo hoje o que você está usufruindo aí, agora. Adorei esse bate-papo e a gente... com certeza vai usufruir muito da mensagem que foi dita aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que vai esclarecer milhões de brasileiros, porque desde o início eu sempre falei para você que isso é uma mensagem que todos os brasileiros vão precisar, querendo ou não. E você encontrou um lugar super disruptivo para empreender nessa área e eu acho incrível. É uma honra mesmo estar conversando com você aqui, falar desse assunto e esclarecer tantos brasilienses e brasileiros. Eu admiro muito seu trabalho, né? Essa visão que você tem de trazer dar essa voz para as brasilienses, demonstrar que Brasília não é só serviço público, Sim. que tem muito de empreendedorismo aqui, né? E de me dar voz, de ter a possibilidade de falar o que a gente faz, de como que isso pode transformar a vida de várias pessoas que inclusive estão assistindo agora esse podcast. Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade, tá? Amém. Obrigada. Igualmente. Para você acompanhar mais episódios da revista Orla, siga a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e a gente se vê no próximo episódio de Como Elas Fazem na Capital, no Orla Podcast, o podcast oficial da revista Orla. Tchau!